Nessa aula agora nós vamos estudar a síntese de benzenos substituídos, certo? Então nós vamos fazer um planejamento de uma síntese agora, onde nós vamos mostrar como produzir benzenos dissubstituídos e polissubstituídos aqui. Nós temos duas rotas para sintetizar o 2-feniletanol. Essa primeira rota mostrada aqui, talvez ela fique mais difícil para vocês, se vocês não viram todas as reações que estão sendo apresentadas aqui. Algumas delas vocês vão ver em Orgânica 2. Mas o que está mostrando aqui, para eu produzir o 2-feniletanol, primeiro você pega o benzeno e faz uma reação de halogenação, né? Com uma bromação, utilizando um ácido disso como catalisador. Produz então o brombenzeno. Esse brombenzeno, ao reagir com magnésio na presença de um solvente que não contém água, como por exemplo o éter dietílico, anidro, ele vai produzir um reagente de Grignard, que é um composto organometálico, onde o carbono vai se ligar agora ao magnésio. Essa ligação entre carbono e magnésio é como se fosse uma ligação... É uma ligação covalente, mas ele reage como se fosse uma ligação iônica. Esse magnésio positivo e esse carbono negativo. Então esse carbono negativo ele pode atacar esse epóxido que está aqui. Então esse par de elétrons ataca aqui, essa ligação quebra para cá. Então esse CH2 vai se formar aqui. E esse O vai ficar O-. Quando você adicionar ácido, esse O- vai se protonar e vai se transformar num álcool. Então essas reações aqui, nós até vamos estudar em Orgânica 2. Mas nós temos um outro caminho para sintetizar esse 2-feniletanol. E esse caminho aqui você obteve toda a informação no capítulo anterior e também neste capítulo 16. Se você usar um excesso de benzeno, por que eu estou usando excesso de benzeno? Porque você vai fazer uma alquilação. Lembra? O alquilbenzeno ele é mais reativo do que o próprio benzeno, já que o grupo alquila é doador de elétrons. Então, por isso que você usa um excesso de benzeno. Se você vai fazer uma alquilação, você vai reagir com a letra de alquila na presença de um catalisador. Então, você produz o etilbenzeno. Você usa NBS na presença de peróxido com aquecimento para você substituir um hidrogênio que é benzílico. O hidrogênio que está ligado no carbono, que está ligado diretamente ao anel aromático, ele é chamado de hidrogênio benzílico. Então ele pode ser substituído por NBS. Essa explicação também você vai ver logo no início do estudo da Orgânica 2, por que isso acontece. Então o hidrogênio aqui foi substituído por um bromo. E nós já vimos no início desse capítulo que esse bromo ele pode sofrer uma reação de eliminação se nós utilizarmos aqui uma base forte e volumosa, com aquecimento, no caso é o íon tert-butox. Ele vai remover um hidrogênio aqui do CH3, enquanto o bromo vai sair para formar essa dupla aqui. E aí lá no capítulo 4, nós estudamos que uma ligação dupla pode ter adição de água nela. Vai ser uma adição de água anti-Markovnikov se nós utilizarmos o borano, o BH3, na presença de THF como solvente, e depois formos fazer aqui uma oxidação utilizando peróxido de hidrogênio no meio básico e meio aquoso. Aí você adiciona hidrogênio aqui e OH aqui ao final dessa reação aqui e você consegue produzir o 2-feniletanol. Então isso aqui é uma síntese bastante interessante, mas ela aparece com mais etapas do que a síntese de cima. Então a primeira rota ela é melhor, porque ela gera menos etapas. E quanto menos etapas você tiver, há uma tendência maior de você ter um maior rendimento do seu produto final, tá certo? Mas de qualquer forma, nesse momento a gente não vai exigir isso de vocês. Se eu peço uma questão para você criar uma síntese de um benzeno monossubstituído ou dissubstituído, você pode escolher qualquer rota, se ela estiver correta, a gente vai levar em consideração. Mas no laboratório a gente tende a escolher aquela síntese que tem o menor número de etapas possíveis, tá certo? Bom, continuando aqui, ao planejar a síntese de benzenos, nós devemos considerar cuidadosamente a ordem no qual os substituintes serão colocados no anel. Então, nesse exemplo aqui, eu quero produzir o ácido metabromobenzeno sulfônico. Eu tenho um grupo aqui que é um retirador de elétrons e por isso orientador meta, e tem também um grupo que também é retirador de elétrons, mas só que os halogênios são orientadores ortopara. Eu quero obter um benzeno dissubstituído, onde os grupos estão na posição meta. Portanto, primeiro eu vou ter que fazer a sulfonação.
Quando eu faço a sulfonação, né, eu uso o benzeno na presença de ácido sulfúrico com aquecimento, eu produzo o ácido benzeno sulfônico. Já que esse é um grupo orientador meta, eu agora posso fazer a halogenação e o bromo vai entrar na posição meta. Essa halogenação precisa de ácido de Lewis como catalisador. Agora, se eu quero obter o ácido para bromo sulfônico, para bromo benzeno sulfônico, ou o ácido ortobromo benzeno sulfônico, eu tenho que fazer a ordem das reações diferentes do que foi feito em cima, né? Primeiro eu tenho que fazer a halogenação, porque eu tenho que adicionar primeiro o grupo que vai orientar a segunda reação nas posições orto e para. Então, depois que eu coloquei o bromo, eu posso fazer então a sulfonação, que o grupo sulfônico vai produzir então o ácido para bromo benzeno sulfônico e também o ácido ortobromo benzeno sulfônico. Então, na hora de fazermos a síntese, nós temos que levar em consideração qual o produto que eu desejo. Então, qual a ordem de reação que eu devo produzir. Então, isso é interessante aqui. Já a reação de acilação, ela deve ocorrer primeiro, pois um grupo nitro é um desativante forte para sofrer uma reação de Friedel-Crafts. Essa frase está relacionada com esse exemplo. Olha só, no final eu quero obter metanitroacetofenol. O grupo acila e o grupo nitro, eles estão na posição meta, um em relação ao outro. Tanto esse grupo acila é orientador meta, quanto o grupo nitro é orientador meta. Aí você fala, então eu posso colocar qualquer um dos dois primeiro, que vai dar no mesmo. Não, você não pode esquecer o que foi falado na aula anterior. Se eu colocar o grupo nitro primeiro, eu não consigo fazer uma acilação de Friedel-Crafts. Um grupo retirador de elétrons, ele não permite que ocorra nem a acilação, nem a alquilação de Friedel-Crafts, tá certo? Então, primeiro eu devo fazer a acilação de Friedel-Crafts, utilizando o catalisador ácido de Lewis, e uma segunda reação seria a adição de água. Aí eu consigo produzir acetona. Então, há uma substituição do hidrogênio por um grupo acila. Então, eu faço a acilação de Friedel-Crafts primeiro. Esse grupo é orientador meta, e agora eu faço uma nitração usando ácido nitro na presença de ácido sulfúrico. Então, eu consigo obter o metanitroacetofenol. Então, presta atenção aqui. Se eu colocar o grupo nitro primeiro, eu não consigo fazer uma acilação de Friedel-Crafts, tá certo? Então, por isso que a ordem tem que ser essa. É importante também determinar em que ponto o substituinte deve ser quimicamente modificado. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu quero obter o ácido para clorobenzoico, né? Então, aqui esse grupo carboxila, ele é orientador meta, já que ele é um grupo retirador de elétrons. E o cloro é um orientador ortopara, já que ele é um desativante fraco e o cloro, os halogênios, são os únicos desativantes que são orientadores ortopara. Eu vou começar a reação aqui a partir do tolueno. Claro que eu poderia começar a partir do benzeno, né? Tendo o benzeno, eu consigo fazer uma alquilação e produzir o metilbenzeno. Esse CH3, ele é orientador ortopara. Então eu faço uma halogenação, o cloro na presença de um catalisador, e produzo aqui o isômero para. Ah, mas também pode produzir o orto. Pode, mas aqui está querendo que você mostre apenas como produzir o ácido para clorobenzoico. Então você não precisa de mostrar o isômero orto-cloro-tolueno. Mostra só esse aqui que é o para-cloro-tolueno. Bom, agora para transformar esse CH3 em carboxila, eu faço uma oxidação usando um agente oxidante poderoso, como permanganato de potássio meio ácido, com aquecimento. Então o CH3 se transforma em C+OH. Se eu fizesse essa transformação primeiro, eu não ia conseguir colocar o cloro na posição para. Ele teria que entrar obrigatoriamente na posição meta. Então, por isso que primeiro eu tenho que colocar o cloro para depois fazer a oxidação. É o que acontece com esse exemplo aqui. Se eu quero obter agora, então, o ácido metaclorobenzoico, eu tenho o tolueno. Primeiro eu vou fazer a oxidação do grupo metil e vou transformar ele num grupo carboxílico. Agora, esse grupo carboxílico, ele é orientador meta. Então, agora eu consigo fazer a substituição com o cloro na posição meta, produzindo, então, o ácido metaclorobenzoico. Então, é importante você saber a hora de fazer uma modificação química para você obter o produto que você deseja. Já na reação abaixo,
que nós vamos mostrar aqui, você quer obter esse produto aqui, o ácido para-propilbenzeno sulfônico. E aí você vai precisar, a partir do benzeno, você vai precisar de colocar esse grupo propil aqui nessa posição. E aí nós vimos lá no capítulo anterior que quando você faz uma reação de alquilação de Friedel-Crafts, você tem que tomar cuidado com o rearranjo de carbocátion, né? Então, para obter esse grupo propil aqui, ligado no anel aromático, você deve primeiro fazer uma reação de acilação, como foi mostrado lá no capítulo anterior, para que você evite o rearranjo. Não dá para colocar, através de uma alquilação, esse grupo aqui direto. Porque se você fizer uma alquilação com, por exemplo, brometo de propila, você vai obter aqui o grupo isopropil como produto principal e não o grupo propil, porque vai haver um rearranjo do carbocátion formado. Então, nessa reação, você vai pegar o benzeno, fazer uma acilação de Friedel-Crafts com esse cloreto de acila, para você obter essa cetona. Vai precisar do ácido de Lewis e vai usar água na segunda parte da reação. Aí, fazendo primeiro essa acilação de Friedel-Crafts, você pode fazer a redução dessa carbonila. Lá no capítulo anterior foi mostrado pelo menos 3 formas de fazer a redução dessa carbonila. Pode ser aqui uma redução de Wolff-Kieser também, se você usar hidrazina, NH2, NH2, no meio básico, aquecimento. Aqui optou-se por usar uma mistura de zinco com mercúrio na presença de ácido clorídrico com aquecimento. Então esse C+O foi reduzido a CH2. Então você conseguiu agora colocar o grupo propil. Aí agora que você tem esse orientador, que é o orientador ortopara, você consegue fazer a sulfonação e colocar o grupo sulfônico na posição para e obter então o seu ácido para propilbenzeno sulfônico. Lembrando também que este grupo aqui, ele é um grupo orientador meta. Então primeiro você vai ter que fazer a redução para cá, para depois você conseguir fazer a sulfonação. Se você fizer a sulfonação direto com esse grupo aqui, esse grupo sulfônico teria que entrar na posição meta. Então, nesse caso, é importante primeiro fazer a redução para transformar esse grupo num grupo orientador ortopara, para assim você colocar o grupo sulfônico nessa posição. Tá? Então, o grupo sulfônico deve ser adicionado no fim, pois ele é fortemente desativante, o que iria dificultar a reação de acilação, né? Se você também fizesse a sulfonação primeiro, colocando esse grupo primeiro no anel aromático, além dele ser orientador meta, ele ia impedir de ocorrer uma reação de acilação no anel aromático, já que ele é um grupo desativante do anel aromático, e quando você tem um grupo no anel aromático que é desativante, ele não permite que ocorra reação nem de alquilação, nem de acilação de Friedel-Crafts. Então a ordem também aqui é importante. Bom, agora nós vamos mostrar síntese de benzenos trissubstituídos. O efeito do substituinte precisa ser considerado. Por exemplo, eu tenho esse paranitrotolueno. Esse grupo CH3, ele é um grupo fracamente ativante do anel aromático, enquanto o grupo NO2, ele é fortemente desativante do anel aromático. Esse grupo aqui é retirador de elétrons, orienta a substituição nas posições meta, que seriam essas duas. Já esse grupo aqui é um grupo doador de elétrons, que ele é um orientador ortopara. Então ele vai orientar a substituição nessa posição e nessa, mas nessa não pode, porque ela já está ocupada. Então tanto o CH3, que está orientando nas posições orto, quanto o NO2 está orientando as posições meta, estão orientando a substituição na mesma direção. Então aqui não tem muito problema. Quando você fizer uma nitração, o grupo nitro vai entrar na posição orto em relação ao CH3, mas vai entrar na posição meta em relação ao grupo nitro, que está colocado aqui primeiro. Então você vai gerar o 2,4 de nitrotolueno. O impedimento estérico também deve ser considerado quando fizer essas sínteses de benzeno trissubstituídos, porque pode causar o impedimento estérico e dificultar a substituição de determinadas posições, como acontece nesse exemplo. Você tem aqui o CH3, que é orientador ortopara, que é um ativante fraco no anel aromático. E aqui você tem o cloro, que é um desativante fraco, também é um único, os halogênios são os únicos orientadores ortopara que são desativantes. Então esse CH3 está orientando a substituição da posição orto, que são essas duas, e para, que seria essa, em relação a ele. Já o cloro, que também é orientador ortopara, está orientando a substituição da posição orto em relação a ele e para em relação a ele.
novamente deu coincidência aqui nas posições. Esse grupo orienta a entrada do terceiro grupo nessas 3 posições, enquanto esse orienta nessas mesmas 3 posições. Então aqui também você não tem o problema. Aqui só está indicando para você que essa posição aqui, ela está dificultada de ocorrer a reação nela, porque ela está entre os 2 grupos. Então existe um impedimento estéreo. Então é mais fácil ocorrer uma substituição na posição orto desse lado, em relação a esse grupo e para em relação a esse grupo, do que nessa posição orto aqui em relação a esses 2 grupos. Então, as 2 posições que vão ocorrer as reações seria essa posição e essa. Essa aqui não vai ocorrer, se ocorrer, vai ser um produto com uma quantidade muito pequena, porque vai ter um impedimento estéreo. Então, quando você fizer a nitração, o grupo nitro vai entrar nessa posição orto em relação ao CH3 e para em relação ao cloro, e também ele pode entrar nessa posição, que é orto em relação ao CH3 que é para em relação ao CH3 e orto em relação ao cloro. E você vai obter esses 2 produtos, e essa posição você não vai indicar o produto, porque ela está entre os grupos e vai ter um impedimento estérico aqui, certo? Bom, um substituinte fortemente ativante, ele vai prevalecer sobre um substituinte fracamente ativante ou um substituinte desativante. Então agora a gente mostra o exemplo do metilfenol. Você tem o grupo hidrox, que é um doador de elétrons e um fortemente ativante do anel aromático. E você já tem o grupo CH3, que é um grupo doador de elétrons por efeito indutivo. Ele é um ativante do anel aromático, só que é fraco. Então quem manda aqui na orientação é o hidrox. Ele é que indica onde a substituição deve ocorrer. Então, o hidrox é orientador ortopara, ele indica a substituição nessa posição, e na para está ocupado, não pode ocorrer. Já o metil, também é orientador ortopara, indica a substituição nessa posição e a para não pode ocorrer. Mas, como eles estão indicando as substituições em posições diferentes, quem manda é o ativante forte. Então, a substituição vai ocorrer na posição orto em relação à hidroxila. Então, a halogenação ocorre na posição orto, formando então o 2-bromo-4-metilfenol, que é o produto principal. Lembrando, nós não estamos usando o ácido de Lewis aqui nessa reação porque não precisa. Porque quando você tem um ativante forte ligado no anel aromático, as halogenações não precisam do ácido de Lewis como catalisador. Se os 2 substituintes têm propriedades ativantes similares, nenhum dos 2 vai predominar na orientação. Então aqui eu tenho que o metil é um ativante fraco. O cloro é um desativante fraco. Quando você olhar lá na tabela que nós mostramos lá na aula do tópico 2, vocês vão ver que eles estão próximos na tabela. Então, a ativação deles vão ser similares. Então, esse CH3, ele orienta a substituição na posição orto e para, mas a para está ocupada. Já o cloro orienta a posição orto-para, mas a para está ocupada. Então, o cloro direciona a substituição nessa posição e o CH3 direciona a substituição nessa posição. Como a diferença de ativação deles é pequena, você vai ter os 2 produtos. O produto de nitração na posição orto em relação ao CH3 e também o produto de nitração com o grupo nitro na posição orto em relação ao cloro. Então você vai obter uma mistura dos 2 produtos, que é o 4-cloro-nitro-tolueno e o 4-cloro-3-nitro-tolueno. Certo? Então terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.